Um ônibus lotado, um jovem sentado no assento preferencial e um idoso visivelmente cansado em pé. Tudo parecia mais um dia comum, até que um homem decide interferir e uma reviravolta muda tudo. Lucas, de 22 anos, era o típico jovem que vivia no próprio mundo. Sempre com fones de ouvido e o celular em mãos, ele parecia alheio ao que acontecia ao seu redor. Para ele, regras e convenções sociais não passavam de detalhes irrelevantes. Sua rotina era sempre a mesma: sair de casa atrasado, pegar o ônibus cheio e se sentar em qualquer lugar disponível, ignorando os olhares de reprovação dos outros passageiros. Naquela manhã, ao entrar no ônibus lotado, Lucas avistou um assento preferencial desocupado e se jogou nele sem pensar duas vezes. Ele sabia que aquele lugar era destinado a idosos, gestantes e pessoas com deficiência, mas não se importava. Primeiro a chegar, primeiro a sentar, pensou ele enquanto ajustava seus fones de ouvido. O ônibus estava lotado, com pessoas espremidas nos corredores e segurando-se onde podiam. O sol daquela manhã fazia o ambiente parecer ainda mais abafado. Lucas, sentado confortavelmente no assento preferencial, ajustou o volume da música em seus fones de ouvido, alheio à movimentação ao redor. Ele mantinha o olhar fixo no celular, trocando mensagens e assistindo a vídeos curtos para passar o tempo. Quando o ônibus parou em um ponto movimentado, um idoso subiu com dificuldade. Era um homem magro, cabelos totalmente brancos e um semblante cansado. Ele segurava uma bengala com uma das mãos e uma pequena sacola com a outra. Seus passos eram lentos, como se cada movimento exigisse esforço. O homem olhou ao redor, esperando encontrar um lugar para se sentar, mas todos os bancos estavam ocupados. O mais próximo, e reservado para idosos como ele, era o de Lucas. Os olhares dos outros passageiros se voltaram imediatamente para o jovem. Era evidente o desconforto no ar, mas Lucas fingia não perceber. Ele inclinou ligeiramente o corpo, ajustando a posição como se estivesse ainda mais acomodado. O idoso segurou no corrimão, tentando se equilibrar, enquanto o ônibus arrancava com um solavanco. Sua bengala escorregou brevemente, e ele quase perdeu o equilíbrio. Uma senhora mais próxima estendeu a mão para ajudá-lo. — O senhor está bem? Perguntou ela, preocupada. — Sim, estou. Obrigado, respondeu o idoso, com um sorriso sem graça. Perto dali, um jovem que observava a cena comentou em voz baixa: — Esse garoto aí sentado não tem vergonha, não? As palavras ditas com um tom de reprovação foram claramente direcionadas a Lucas. Outros passageiros começaram a murmurar entre si, visivelmente incomodados. Mesmo assim, Lucas permaneceu imóvel. De repente, o idoso, já sem forças, apoiou-se mais firmemente no corrimão e olhou diretamente para Lucas. Sem levantar a cabeça, o jovem percebeu o olhar do senhor e o ignorou, mexendo ainda mais rápido no celular como uma fuga. Esses jovens de hoje, murmurou uma senhora sentada do outro lado do ônibus, balançando a cabeça. Mas Lucas nem se deu ao trabalho de reagir. Ele se sentia protegido pelo seu disfarce de indiferença. Porém, naquele momento, um homem que estava em pé no corredor, vestindo roupas casuais, observava tudo em silêncio. Sua expressão era neutra, mas seus olhos mostravam que ele não iria deixar aquilo passar despercebido. O desconforto dentro do ônibus era quase palpável. O idoso, equilibrando-se com dificuldade, segurava a bengala e o corrimão, alternando o peso entre as mãos. Os murmúrios cresciam entre os passageiros, mas ninguém parecia ter coragem de intervir diretamente, exceto um homem que observava a cena com atenção. Ele estava em pé no corredor, a poucos passos de Lucas. O homem tinha uma postura calma, mas os olhos fixos no jovem indicavam que ele não estava disposto a ignorar o desrespeito.
Vestia uma camisa polo desbotada e uma calça jeans simples, passando a impressão de ser apenas mais um passageiro cansado em meio à rotina. No entanto, havia algo em sua expressão que sugeria firmeza. Ele deu um passo à frente e, com um tom firme, mas sem elevar a voz, disse: "Jovem, você está sentado no lugar reservado para quem precisa. Não acha que está na hora de levantar?" Lucas tirou um dos fones de ouvido, mas não escondeu o sorriso sarcástico no rosto. Ele inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando o homem, e respondeu: "O ônibus está cheio, tem gente de pé em todo lugar, porque só eu tenho que me levantar." O tom de deboche causou uma onda de murmúrios entre os passageiros. Uma mulher mais ao fundo sussurrou para quem estava ao lado: "Que absurdo! Esses jovens hoje em dia não têm educação nenhuma." O homem manteve a calma e insistiu: "Esse lugar é preferencial. Foi feito para pessoas como ele. Olhe para o senhor. Ele mal consegue se segurar." Lucas bufou e revirou os olhos, fingindo estar entediado com a conversa. "Ah, ele está de pé, não tá? Se ele não caiu até... Agora está tranquilo." A provocação de Lucas foi a gota d'água para alguns passageiros. Uma senhora sentada do outro lado do ônibus balançou a cabeça e falou alto o suficiente para que todos ouvissem: "Que vergonha, rapaz! Não foi assim que sua mãe te ensinou, tenho certeza." O idoso, constrangido, olhou para o chão como se quisesse desaparecer. Ele balbuciou: "Por favor, não se preocupem. Eu fico de pé, não tem problema." Mas o homem que confrontava Lucas não aceitou a resposta passiva do senhor. Ele olhou diretamente para o jovem e sua expressão, antes calma, ficou séria. Com uma voz mais incisiva, ele disse: "Isso não é sobre ele reclamar ou não. É sobre você fazer o que é certo. Respeito não é opcional, garoto." Lucas, no entanto, deu uma risada curta, mas claramente nervosa. "Tá bom, herói. Você vai fazer o quê? Me tirar do lugar." O ônibus inteiro parecia prender a respiração. O homem descruzou os braços lentamente, tirou do bolso uma carteira de identificação e a ergueu na altura do rosto de Lucas. O brilho dourado do distintivo reluziu sob a luz fraca do ônibus. "Eu sou policial, e agora eu vou perguntar de novo. Você vai se levantar ou prefere que eu te conduza para fora do ônibus?" O tom do policial era calmo, mas a autoridade implícita em suas palavras fez Lucas engolir seco. O sorriso no rosto do jovem sumiu instantaneamente e ele começou a olhar ao redor, como se buscasse apoio, mas só encontrou olhares de reprovação. "Ah, não precisa disso tudo, né?" disse Lucas, tentando soar despreocupado, mas sua voz tremia levemente. "Não precisa se você fizer a coisa certa", respondeu o policial. "Levante agora." Lucas hesitou por um instante, mas o peso da situação finalmente o alcançou. Sob os olhares de todos no ônibus, ele murmurou algo inaudível e começou a se levantar, a contragosto. O ônibus, antes cheio de murmúrios e olhares de reprovação, estava agora em completo silêncio. Todos os passageiros pareciam prender a respiração, aguardando o desenrolar da cena. Lucas, que até aquele momento havia agido com total desdém, estava visivelmente desconfortável. O peso da autoridade que o policial acabara de revelar parecia finalmente alcançar o jovem. Enquanto Lucas se levantava devagar, o policial, sem alterar o tom, continuou: "Jovem, você acha que é engraçado debochar de uma pessoa idosa e ignorar regras básicas de convivência? Pois saiba que o que você acabou de fazer vai além de ser uma atitude desrespeitosa. Isso é falta de civilidade." Lucas, ainda tentando manter a pose, balançou a cabeça com impaciência. Tá, já tô de pé. Não precisa desse show todo." O policial o encarou por um momento e o silêncio foi quebrado por sua voz calma, mas carregada de firmeza. "Isso não é um show, garoto. É uma lição. Você parece pensar que desrespeitar os outros não tem consequências, mas eu garanto que atitudes como essa podem te levar muito longe, até uma delegacia."
se quiser continuar agindo assim. As palavras do policial causaram um impacto visível. Lucas olhou ao redor, buscando apoio entre os passageiros, mas tudo o que encontrou foram olhares reprovadores e acenos de concordância com o que o policial dizia. Tá, eu errei, beleza? Respondeu Lucas com um tom misto de frustração e vergonha. O policial não recuou. Ele apontou para o banco vazio e disse ao idoso: Senhor, por favor, sente-se. Esse lugar é seu e ninguém deveria ter que pedir por algo que já é de direito. O idoso, ainda um pouco hesitante, agradeceu com um aceno tímido e finalmente se sentou. Os passageiros ao redor soltaram suspiros de alívio e alguns chegaram a aplaudir discretamente. Lucas, por outro lado, continuava de pé, visivelmente desconfortável. O policial deu um passo mais próximo e baixou o tom de voz, mas suas palavras ainda carregavam peso. Jovem, a vida vai te ensinar de um jeito ou de outro que respeito é a base de tudo. Eu espero que você escolha aprender agora com essa lição e não mais tarde de um jeito muito mais difícil. O ônibus voltou a se mover e Lucas permaneceu em silêncio, encarando o chão. Era como se ele finalmente tivesse sido confrontado com algo que evitara por muito tempo, o impacto de suas ações. O ônibus seguia em silêncio, quebrado apenas pelo barulho das rodas na pista. Lucas continuava de pé, sem coragem de encarar o policial ou os outros passageiros. A vergonha queimava em seu rosto enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. A postura arrogante que exibira até então parecia ter desaparecido por completo. Por um momento, ele olhou para o idoso sentado no lugar preferencial. O homem parecia aliviado, mas também demonstrava uma expressão de tristeza, como se aquela situação não fosse a primeira vez que enfrentava algo assim. O semblante cansado do senhor, que até então Lucas não havia realmente notado, começou a ganhar um novo significado para ele. As palavras do policial ecoavam em sua mente. A vida vai te ensinar de um jeito ou de outro. Lucas começou a se perguntar quantas vezes ele já havia ignorado situações semelhantes, priorizando apenas o próprio conforto. Será que ele era sempre assim tão egoísta? Enquanto o ônibus se aproximava de seu ponto de descida, Lucas viu o policial se aproximar novamente, mas dessa vez com uma expressão menos rígida. Garoto, disse o policial, em tom mais leve, mas ainda firme. Não se trata apenas de regras ou leis. Trata-se de humanidade. O mundo já é difícil o suficiente para pessoas como ele. Um simples gesto, como ceder o lugar, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Lucas assentiu lentamente, incapaz de responder. Ele sabia que o policial estava certo. Antes de descer, o idoso olhou para Lucas e, com um pequeno sorriso, disse: Obrigado, rapaz. Espero que você tenha um bom dia. A simplicidade das palavras tocou Lucas de um jeito inesperado. Não era sarcasmo, não era reprovação. Era apenas um gesto genuíno de bondade, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Quando o idoso desceu do ônibus, Lucas se pegou pensando: como é que eu fui capaz de ignorar alguém tão vulnerável por algo tão pequeno? Ele percebeu que o respeito não era uma obrigação, mas uma escolha, e que escolhas têm consequências, tanto para os outros quanto para si mesmo. Os dias que se seguiram aquela manhã no ônibus foram diferentes para Lucas. Ele não conseguia esquecer o olhar do idoso e as palavras do policial. Cada vez que entrava em um transporte público ou passava por alguém em situação de dificuldade, a cena voltava à sua mente como um lembrete do tipo de pessoa que ele não queria mais ser. Uma semana depois, Lucas teve sua primeira oportunidade de colocar a nova perspectiva em prática. O ônibus estava novamente cheio, mas desta vez ele se sentou em um lugar comum, deixando os assentos preferenciais livres. Quando uma idosa entrou e começou a olhar ao redor, Lucas rapidamente se levantou, mesmo estando em um banco normal. "A senhora quer sentar aqui?" perguntou ele com um sorriso genuíno.
A idosa agradeceu com um sorriso caloroso e se sentou. Ao redor, outros passageiros notaram o gesto. E Lucas sentiu algo que não havia experimentado antes: orgulho verdadeiro. Pela primeira vez, ele percebeu como um pequeno ato de gentileza podia trazer impacto não apenas para a pessoa ajudada, mas para todos que assistiam. Com o tempo, Lucas começou a adotar pequenas mudanças em sua rotina. Ele cedia passagem no trânsito, segurava portas para estranhos e até começou a ouvir mais as pessoas ao seu redor. O jovem que antes só pensava em si mesmo estava lentamente se tornando alguém que valorizava o impacto de suas ações. Um dia, enquanto refletia sobre tudo isso, Lucas pensou no policial. Ele nunca chegou a saber o nome do homem, mas era grato por sua intervenção. Sem aquele momento de confronto, ele talvez nunca tivesse aprendido uma lição tão valiosa. Respeito não é algo que se exige, é algo que se pratica. Na próxima vez que entrou em um ônibus, Lucas viu um jovem sentado em um assento preferencial, ignorando um senhor idoso que acabara de entrar. Ele hesitou por um momento, mas, lembrando-se da lição que recebeu, decidiu intervir. Ei, garoto, esse lugar é preferencial. Acho que está na hora de você fazer a coisa certa. Essa história nos ensina que nunca é tarde para mudar. Pequenas atitudes de respeito e empatia podem não só transformar quem as recebe, mas também quem as pratica. E você? Qual gesto de gentileza poderia fazer hoje para melhorar a vida de alguém? Deixe nos comentários a sua reflexão e, se gostou da história, inscreva-se no canal para não perder as próximas.